Olá, estamos aqui para mais um episódio do Momures em Preto e Branco. E hoje nós vamos falar sobre os idosos, um serviço especial de proteção aos idosos. Um assunto extremamente interessante. Por quê? Porque tem muita gente que conhece os direitos dos idosos, outros nem tanto. E aí é muito bacana a hora que as pessoas sabem do que estão falando, o idoso se sente mais feliz, porque um grande problema do idoso hoje, eu falo isso com base naquilo que eu trabalho lá no Momunes, né, que tem o centro-dia, é a solidão. Então o idoso fica sozinho, ele não tem com quem conversar. Até brinco, né? Quando eu vou ao supermercado, alguma coisa, eu fico atrás de idoso e ele conversa com o caixa, ele puxa assunto e eu com pressa, porque eu tenho que ir para um lugar, para o outro, porque eu acho que eu sou uma idosa um pouco diferente. O que acontece? Ele vai conversar, ele precisa de conversar, ele precisa de tempo, precisa de gente. E esse serviço de proteção eu conheci no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Um dia que Mariângela, uma das nossas convidadas de hoje, esteve lá falando exatamente sobre isso. E o que a gente quer é o quê? Orientar. Então o papel é um papel educativo, um papel preventivo, um papel que mostra o que pode e o que deve ser feito. Muito obrigada, agora eu quero apresentar as duas convidadas. Obrigada. Mariângela, mas Mari, né? Mari. Todo mundo. Mariângela Rodrigues Galo. Ela é chefe da Divisão de Proteção Especial e é formada em Serviço Social pela Unesp. A nossa outra convidada, aqui do meu lado direito, para você na tela esquerdo, Tassiana Pires Lopes. A Tassiana é chefe da seção de alta complexidade e terapeuta ocupacional. O que é baixa complexidade, o que é média complexidade, o que é alta complexidade? Se você não sabe, a gente vai saber tudo isso. Quem começa falando vai ser a Mari. Mari vai falar um pouquinho sobre a estrutura da prefeitura. A gente tem uma rede, tanto que o serviço é de lá. Mari, o que a prefeitura oferece para a pessoa idosa? Porque eu sei que é muita coisa. Bastante. Ângela, quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando, né, desse tema tão importante, informativo, né? Sim. Que a população deve conhecer e saber como acessá-los, né? Porque muitas vezes a gente está ali com uma situação e não sabe aonde ir. Você sabe que eu participei, eu falo isso porque eu participei há pouco tempo pelo conselho em uma roda de conversa. E aí contando casos, o que alguns filhos fazem para os pais, vizinhos que comentaram sobre isso. Tinha gente que era uma coisa tão básica você saber o direito que a pessoa tem, mas pode fazer isso, eu posso denunciar, onde que eu busco? Então é por isso que é extremamente importante esta conversa, não que as outras não sejam, mas é extremamente importante essa conversa de hoje. Exatamente. Então, Ângela, hoje a Prefeitura de Sorocaba, ela oferta uma gama de serviços, né, à pessoa idosa, né? Então, desde a proteção básica, até para contextualizar um pouquinho, né, eu vou explicar o que é dentro da política da assistência social, uma proteção básica ou uma proteção de média ou alta complexidade. Então, uma proteção básica é o idoso quando ele precisa de alguma orientação, ele está precisando de uma orientação com relação a um benefício, seja ele previdenciário, seja ele de uma questão alimentar, ali momentânea, que aquele idoso esteja precisando, um CAD único, que é o cadastro único, né, que popularmente as pessoas conhecem como Bolsa Família. E que todos devem ter. Importantíssimo que tenha, sim, né? Porque ele também dá acesso, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ter o valor do Bolsa Família. O CAD único, ele não dá acesso só ao repasse do Bolsa Família, ele dá acesso a outros benefícios, inclusive ao nível habitacional. Então é cadastro que cruza com a questão da política habitacional, né? Com uma questão às vezes de água, esgoto, né? Que esse idoso ele pode ter aí um benefício. Sim, na redução já da conta. Dependendo do valor do que ele ganha. Exatamente. Né? Cada programa do governo ele tem esses critérios, né? Que a gente fala de critérios de elegibilidade, que é o que dá as condições já de acesso, mas que é importante ele saber aonde ele busca, aonde ele vai. Então, quando a gente fala da proteção básica, né? A gente está falando da atenção, até vou fazer uma correlação
com a saúde. Então, quando a gente tem alguma demanda de saúde, a gente vai aonde? A gente vai na UBS do bairro, a gente vai no postinho. Quando a UBS identifica que tem alguma questão especializada da saúde, ela encaminha para a policlínica, ela encaminha para outros órgãos que vai ter essas especialidades. A política da assistência social, ela também vem convergindo paralelamente na mesma estrutura. Então, a gente tem a atenção básica, né, que vai dar acesso à orientação, às vezes a uma orientação até mesmo em âmbito familiar, não só de benefícios. E esse serviço, ele é prestado onde? Ele é na prefeitura? Ele é em algum... É na prefeitura, exatamente. O CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, né, ele é a porta de entrada, né, da política da assistência social. E há necessidade dele ter o CAD. É importante que tenha, até para que ele conheça quais os benefícios que ele pode acessar já pelo CAD. E que é uma liberdade dele, né, de ter ou não, mas que é bacana ter. Então, ele pode também estar buscando orientação nesse sentido. Não tem prejuízo nenhum. Ele só tem ganho. Só tem ganho. Fazendo o CAD. Tendo esse perfil, ele vai ter todos os benefícios que o CAD único pode ofertar. E vai ser orientado. E vai ser orientado no que é a possibilidade de acesso ou não, né? E não dá para ninguém dizer, não, mas eu não tenho como ir, eu não tenho acesso para ir, porque existem inúmeros CRAS. Eu não sei dizer agora para você quantos. 12. Nada 12 quem conhece. São 12 CRAS. São em bairros diferentes. Exatamente. E todos falam a mesma linguagem. Isso é uma coisa extremamente importante. Você não vai ter uma informação no A, no B, no C diferente de jeito nenhum. Todos falam a mesma coisa. Tem uma diretriz que é uma política pública. Exatamente. Né? E aí, a assistência social em nossa cidade vai bem. Graças a Deus. Vai bem fortalecida. E aí, quando a gente entra, então, né, sai da proteção básica, que é aquela orientação, até mesmo um atendimento familiar, que às vezes esse idoso leva alguma demanda, e ela vai ser orientada, mas a proteção especial, ela entra exatamente quando a coisa não vai tão bem. Então, quando é identificada uma situação que configurou violação de direitos, então, maus tratos ao idoso, uma questão de isolamento social agravado, que essa família não está ofertando a esse idoso, então ele está lá em abandono familiar. Quando muitas vezes esse idoso ele está sofrendo uma violência patrimonial, por exemplo. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto, porque é uma... Não é bem uma queixa, mas é uma denúncia que a gente recebe com frequência lá no conselho sobre isso. O que muita gente, muitos filhos, pessoas da família estão explorando o idoso em termos... Porque o idoso tem benefício, tem INSS, ele pode conseguir empréstimo de uma taxa mais em conta. E aí existe e é uma violação. Quando existe um consenso familiar, né? Que esse idoso, de fato, ele está consentindo para a questão da estrutura familiar, é uma situação. Porque ele está inserido ali, ele está inserido naquele núcleo familiar. Uhum. Contudo, quando isso não é de consenso desse idoso, é feito de uma maneira... escondida, vamos dizer, que o idoso não está tendo ciência de todas as informações, aí realmente a gente configura, né, situações de violação de direitos, que vai para além da questão patrimonial, mas assim, de maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, né? Então, quando a gente denigre a função daquele idoso, seja no núcleo familiar ou enquanto cidadão, né? Então, a gente vai partindo para uma situação de fragilização de vínculo no ambiente intrafamiliar, né? E também de ruptura, às vezes, já desse idoso no acesso aos espaços, porque às vezes ele vai se isolando. Então, quando a gente fala da média complexidade, né? A gente entra na configuração. Então, constata-se, de fato, uma violação de direitos, né? E a hora que você constata essa violação de direitos? Aí vocês encaminham para os setores competentes? Seja Ministério Público, seja... Quando necessário, sim. Qual é o papel da política da assistência social em âmbito da média complexidade? É exatamente acolher essa família, entender a dinâmica familiar desta família, né? E compreender, junto com ela, quais as ações que a gente pode fazer,
junto Sim. à família, para que se traga uma harmonia, uma tranquilidade ao ambiente familiar. Ali. Exatamente, Sim. né? Então, assim, às vezes, quando a gente vai falando com a família também vai se abrindo e também vai trazendo as dificuldades em âmbito e a gente vai trabalhando já Porque com isso. idoso, vamos e venhamos, não é fácil, né? O idoso. Porque, não. Porque assim. Tem uma história, né? Tem uma história, Tem uma história. exatamente. Como diz uma amiga, uma jovem, por sinal, ela trabalha lá no Momunes. Ela fala que o idoso é uma criança com informação. O idoso, assim, não é a pessoa que tem uma atividade, isso, aquilo, aquele que já está mais paradinho, tudo. Ele tem uma história, como a Tassiana falou. Ele vem com tudo isso. E não muda de repente. Então, ele tem manias, ele tem hábitos que ele não vai tirar. E às vezes o jovem não vai entender. E a criança, tudo que faz é uma gracinha, né? Dá vontade de pegar no colo, abraçar, beijar. Que bonitinho, né? Ah, Tá é super aprendendo. fofo, Respondeu o malcriado. Ah, coitadinho, tá aprendendo. Não faça assim. Agora, você dá risada, mas é uma verdade. O idoso, quando ele pega no pé, é complicado. E ele quer do jeito dele. Exatamente. Né? Aí a família tá falando expõe. de uma característica, né? mas que não é é. dessa Não faixa é etária, mal, que é da vivência, dessa né? fase do desenvolvimento do ser humano, né? É uma realidade. Sim. Então, E aí, muitas vezes, né, quando a gente acolhe essa família, realmente tinha uma situação ali, mas que é algo de orientação, de conversa, de um olhar diferenciado e acolhedor já para isso. que você consegue resolver. Exatamente, que eu não preciso acionar outras instâncias, né? Quando de fato a gente faz as orientações, os encaminhamentos, e a gente vai percebendo uma dificuldade dentro daquele ambiente familiar e que realmente a gente não consegue fortalecer essa família, aí a gente, enquanto papel, né, de servidor público e trabalhando na política da assistência, vai acionar os outros órgãos. E o que é bacana, Ângela, é que quando a gente fala de política pública, a gente tem que lembrar que política pública, ela é transversal. Então, ela não é uma exclusividade da política da assistência social. Então, a saúde, a cultura, o lazer, a habitação, são políticas públicas que se complementam. Então, quando a gente está trazendo uma situação para o âmbito familiar, às vezes é a questão da orientação, mas a gente também vai identificando necessidades de orientações de outras políticas públicas para que acesse o serviço de saúde, que muitas vezes o idoso, quando você diz, né, das manias, eu não quero ir no médico, eu não preciso ir no médico, eu não preciso fazer, eu não tenho nada, eu tô ótimo, né? Então eu acho que são questões que nos trazem a refletir que a proteção ao idoso, ele é de uma maneira ampla e ela deve ser olhada de uma maneira ampla. É uma né? coisa carinhosa, na verdade, né? Que acolhedora. Ela tem que ser acolhida. Ele tem e as políticas públicas têm que ser pensado nas características da população, da pessoa idosa, né? Então, assim, por isso que a gente vai tendo várias frentes, né? Então, assim, exatamente para que a gente tenha a condição de olhar para essa política de uma maneira singular, né? Sim. E não de uma maneira ampla, né? Ela tem uma questão ampla nas diretrizes, mas ela tem a singularidade dentro dela, que é de acordo com o perfil já de cada público que você está atendendo. Então, quando a gente está falando, né? Voltando um pouquinho aí a divisão da proteção na política de assistência social, quando a gente tem, então, a média complexidade, o nosso papel é fortalecer essa família, nunca de maneira alguma chegar responsabilizando punir, ou culpabilizando essa família. Essa família, ela precisa ser acolhida e entendida. Quando, de fato, há uma situação que me traz aí que é algo que já se agrava e que eu não tenho, porque eu faço as ações com a família, não para a família, né? Eu tenho que construir com ela, para que ela também entenda que aquele processo é importante já para ela, né? Não sou eu de fora que vou dizer o que é importante para aquela família, eu vou construir com ela possibilidades de ação. E aí, quando na média complexidade a gente não consegue sanar
Aí a gente entra na questão da alta complexidade. E quando a gente fala da alta complexidade, Ângela, a gente não está falando numa questão de institucionalização apenas. Até porque a política da assistência social, né, que historicamente a gente vem aí numa política ampla de institucionalizações, e aí eu não estou falando só do idoso, Sim, a sim. gente tinha da saúde mental, que se institucionalizava, a gente tem do idoso, a gente tem da criança e do adolescente, que então tem que pôr antigamente, né, a termologia era orfanato. Então, quando a gente vai refletindo sobre as políticas e a evolução dessa política pública pensada e refletida, exatamente falando, opa, a gente tem que trabalhar exatamente para que não chegue na alta complexidade. E quando a gente fala um pouquinho na legislação, a gente tem a Constituição Federal que nos norteia, e o Estatuto do Idoso, ele vem exatamente para afinar e trazer de uma maneira muito mais direcionada a política Sim. de proteção à pessoa idosa. Porque aí, quando você está na média, não vou dizer que na verdade não deixa de ser uma prevenção para não chegar na alta. Exatamente, Sim, é objetivo exatamente do isso. Exatamente Exatamente isso. E aí, quando a gente traz... Porque quando chega na alta, a coisa é complicada. Aí a coisa complicou, né? E aí, a gente também, né, quando a gente olha para o Estatuto do Idoso, o que ele traz? Que é dever da família, Sim. do Estado, da comunidade, né? Para que a gente não olhe a pessoa idosa como assim, não, esse público a gente institucionaliza. Não, esse idoso, ele tem que estar no seio familiar, é ali a referência de vida dele. Ele não pode ficar invisível. Ele não pode ficar invisível à sociedade. Exatamente, né? isso. Então, e a gente tem uma mudança aí societária, até mesmo no perfil. Hoje a pirâmide se inverte. Então, a população idosa, ela é a que majoritariamente vai ocupar essas políticas públicas, né? Então, eu vou institucionalizar já todo mundo, né? Essa pessoa que hoje é a pessoa idosa, a função social dela tem uma história e ela tem sim ainda muito a contribuir com a sociedade. Sim. Ela não tem que estar dentro de institucionalizações. É isso que precisa ser visto. Na verdade, quando abrindo um parênteses aí, né? A gente vai fazer a conferência pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, fazer a conferência dia 15 de maio, já está marcado, e o tema é exatamente esse, envelhecimento com qualidade. Porque a gente, né, ontem eu estava conversando com uma jornalista e ela fazendo uma reportagem no Cruzeiro do Sul sobre o Brasil, a cidade, está preparada para esse envelhecimento, essa longevidade do idoso. Não está preparada como deve. Está sendo feito muito. E aí são esses cuidados, esses cuidados que a nossa prefeitura oferta, como o centro-dia lá, que é da pessoa idosa, que eu sou fã. Você viu aquele dia no conselho? Eu sou fã número 1 desse programa. A prefeitura, ela tem investido muito. Esse projeto precisa ter muito mais, e acredito que vão sair outros sim em Sorocaba. E vai ter mesmo. Porque a diferença, falo isso para todo mundo, vejo lá no Momunes, a diferença dos idosos, quando eles chegam, meses depois você já nota, eles são outros. São outras pessoas. Pessoas que vêm, te abraçam bacana, e falam, né? olha, vindo pra cá eu vim pro céu. Exatamente. É uma coisa gostosa, eles não querem ir embora, querem ficar, tem atividade de todo jeito. E como é bacana, né, Ângela? Atenção. E assim, a prefeitura, ela tem sim estruturado e investido nas políticas ao idoso. Então, por exemplo, a gente tem a chácara do idoso. Né? Eu ia falar do CRI. A gente falou dos CRAS. Falamos e aí, dos CRAS. O centro de referência. O CRI, ele entra, né, exatamente quando há, então, uma violação constatada. Sim. E o centro de referência da pessoa idosa é o equipamento responsável por atuar frente a essa demanda. E aí, o CRI, ele a partir da constatação, ele vai acolher essa família e fazer o acompanhamento que eu estava comentando. Sim. Então, entender e verificar quais são as possibilidades de ação junto a essa família. E também, quando o CRI percebe
né, que não há condição, que realmente precisa ser acionado outros órgãos, ele vai acionar Ministério Público, ele vai acionar a rede da saúde, se for necessário, mas ele não é o único equipamento de porta de acesso a outras políticas, Sim. né? Ele é um equipamento que faz também essa ponte. Faz parte. E aí, quando a gente fala dos serviços, e aí junto ao CRI está ligado o CDI, né? Sim. O Por CRI é quê? a porta de entrada. O CRI é a né? porta Sim, de entrada eles pro que CDI. a triagem que Isso, tem. eles recebem a demanda, fazem a avaliação, né? E quando identificam idosos com o perfil que o serviço atende, né? Que são aí idosos de ambos os sexos, né? Em situação de vulnerabilidade ou de risco social, né? Como a Mari já sinalizou. Esses idosos, desde que, né, eles tenham o desejo, lembrando, Sim, né? lembrando. Eles têm Não voz quero, e o não direito vai. de escolha, né? Sim. E por vezes eles não querem, porque aí entra também o aspecto da teimosia, né? Inerente a essa fase aí do desenvolvimento humano. É que eles não avaliam antes de chegar lá. Sim. Como é o serviço, quais as Sim. atividades. É verdade. Teve uma senhora que... A gente até sensibiliza que vá pelo menos um dia para conhecer. Para conhecer, exatamente. Foi uma senhora que disse, eu não posso fazer exercício, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, blá, blá, blá. Enfim, tudo que ela não podia. Aí eu estava conversando com ela, eu falei assim, tenha calma. O nosso fisioterapeuta, o nosso instrutor, ele cuida de todas as atividades, ele vai fazer uma análise, ele vai conversar com a senhora e a senhora vai fazer aquilo. Não, mas eu quero fazer artesanato, eu quero não sei o quê. Eu falei, a senhora vai ter tudo isso. Mas tenha calma, porque existe um programa que ele tem que ser seguido para que dê resultado. Se dê a chance, né, Ângela? Claro, Se então, dê a chance. exatamente E por isso. vezes, né, Ângela, eles também sinalizam um temor de ir ao centro-dia da pessoa idosa e entender aquele espaço como um espaço de institucionalização, né? Sim, exatamente. E, na verdade, a proposta é justamente o inverso, né? Então, esse público, essas pessoas idosas de ambos os sexos, que se encontram numa condição de vulnerabilidade ou risco social, eles ingressam no serviço. Por quê? Porque os familiares têm aí, né, um período do dia, especialmente, que estão nas atividades laborais, nas atividades de estudo. E para que esse idoso não fique, né, desamparado nas suas necessidades, ele pode frequentar, então, Sim. o CDI. Né? A gente sabe que isso também é um é. movimento sociocultural aí que a gente tem percebido. Fazem amizade, dançam, conversam. Sim, se socializam. Se socializam, tem Saem do jogos. isolamento. Atividades psicomotoras. Sim. Olha, eu falo que eu sou fã número 1 disso, porque eu vejo a diferença. Aí fica, né, pedido mais uma vez que eu insisto sempre. Precisamos de mais CDIs. E vai E vem sair, aí. Ângela. Vai sair. E Tô vai sair. sabendo. E vai sair. Tô sabendo. Vem aí né? uma segunda unidade, né? Precisa. Que é um público que, da mesma forma, né? Que aumenta o número de pessoa idosa, diminui o índice de natalidade. Claro. É? E está diminuindo bastante. E aumenta, ainda mais sim. o número de mulheres no mercado de trabalho, Claro. felizmente, né? E aí, potencialmente, quem são as cuidadoras? As mulheres, né? Sim. E aí diminuímos também o número de cuidadoras disponíveis para esses idosos. Então, é realmente urgente, né? Que esse movimento de ofertar outros espaços para que esses idosos sejam cuidados, né? Sim. E você aí uma fala... proposta super bacana de compartilhamento aí desse cuidado, né? Então, Entre a família e o Estado. Quem é que falava? Era você ou você, Mari, sobre outros serviços como a Chácara do Idoso, o Clube do Idoso? Clube do Idoso. Então vamos Qual é falar a um pouquinho diferença, disso. né? Isso, é legal falar da qual que é a diferença. diferença da chácara e com o CDI? A chácara são idosos que ainda têm a sua autonomia preservada. Eles vão e voltam. Eles vão, eles sem... vêm, Isso. Quando a gente está falando do CDI, a gente já tem, está falando de um público que já tem ali talvez um grau de dependência, Com outras uma características, certa, uma né? mobilidade um mais pouquinho reduzida, não? né? Sim. E que aí são situações, Ângela, que já Reduzida, traz deixa eu colocar, não que necessite de um cuidador 24 específico 24 horas, não. É uma mobilidade de você ajudar a levantar, você dar o braço para a pessoa caminhar. Nós, Sim. nós Essa, falamos semi-independentes. Exatamente, Né? semi-independentes. Exatamente. Que comem sozinhos, então tem que ter essa
tem ainda uma autonomia, Sim. mas já tem, às vezes Precisa já faz de uma uso de... supervisão, né? Precisa de uma supervisão ali. Exatamente. E aí, às vezes, assim, já até faz uso de algum objeto de auxílio, uma Sim. bengala, Precisa de uma cadeira de medicamento, roda. horário, Mas assim, sim. é diferente dos idosos que a gente fala de grau de dependência total, Sim. que já depende para todas as atividades de vida diária, que é não, tomar banho, já, alimentação. sim. Esse já é um outro É grau outro de serviço, demanda é um outro grau. e é outro perfil. Então, quando a gente fala já do CDI, é exatamente para que esse idoso tenha um espaço especializado na demanda que ele vai trazer, né, dessa São idosos que dirigem, que tomam ônibus, que pedem Uber, que vão e voltam. Sim, não é verdade? Exatamente. Então, assim, são idosos que têm ali uma dependência, mas não tem um agravamento dessa Sim. dependência. E aí, ele vem exatamente na perspectiva de estimular esse idoso, porque senão a tendência é que ele fique recluso na casa. Sim. E aí, quem que são esses idosos? Muitas vezes a família precisa, né? As atividades laborativas, estudos, né? Então, para que oportunize que essa família, esse núcleo, né? Que também tem que ofertar os cuidados Sim. aos idosos, enquanto responsabilidade da família tenha um ambiente para que esse idoso fique de qualidade e ela possa exercer as atividades laborais ou de estudo de uma maneira tranquila. Sim. O CDI, ele funciona das 8 às 5. Então, é período integral. Esse idoso, ele pode optar por ficar meio período, ou seja de manhã ou à tarde, ou ele pode optar em ficar o período integral. E aí, essa família sabe que o seu idoso está sendo assistido. Quando, ao término já do dia, ele retorna para sua casa. Então, não é, né, como a Tassi disse, não é uma institucionalização. Não, Pelo não, contrário. Se chama centro dia. Exatamente. Fica acolhido ao longo do dia. Exatamente. E que é exatamente para prevenir uma institucionalização. Pelo contrário, a gente quer fortalecer esse idoso e essa família e que esse idoso permaneça na sua família. E realmente fortalece. Realmente Com certeza. fortalece. É uma coisa assim, extremamente visível. Bom, aí a gente tá chegando no fim. Eu não falei pra você que Nossa, era que rápido? rápido! Eu falei. Eu falei que não, se 1, 2, 3 já, a gente já conversa e pronto. Então estamos chegando no fim do episódio de hoje, mas eu queria falar assim, se tá certo ou se... não, antes... Canais de denúncia. Muito importante essa pergunta. Canais de denúncia para importante. maus tratos, para violação, para qualquer coisa que não tá no trilho. Sim. Vamos lá, isso é uma pergunta muito importante, Ângela. Os canais de denúncia são o 3º DP da Polícia Civil, Disque 100, e ainda tem a ouvidoria da Prefeitura pelo canal 156. O Disque 100 é completamente sigiloso. Sigiloso, isso. Né? Os canais, pode ser a denúncia pode ser anônima. Isso. E aí, exatamente, é importante já trazer isso. Então, esses são os canais de denúncia. O Centro de Referência da Pessoa Idosa é um canal já de denúncia? Não está para um canal de denúncia. Ele está para o acompanhamento familiar, o acolhimento, né? Então, assim, cada órgão tem a sua competência dentro da rede de proteção à pessoa idosa, né? Então, o CRI, ele vem para o olhar de atendimento à família e não para a verificação de crimes. E se alguém acha, não vou no Disque Denúncia, no Disque 100, porque não resolve. Resolve, embora seja anônima, a gente lá no conselho vê muito desses casos. As denúncias são feitas e elas são direcionadas para os órgãos competentes. Quem vai resolver o quê? Porque aí uma denúncia, se ela for realmente verídica, aí pode chegar nessa alta complexidade, pode chegar em problemas maiores que precisa de polícia, Ministério Público, enfim. Aí elas são direcionadas para quem vai realmente poder resolver. Exatamente. E lembrando, né, que a gente, enquanto rede, vai compartilhando as situações. Então, a importância dos canais de denúncia,
a importância do CRI, a importância do MP. É tudo compartilhado? É uma rede. É uma rede, A gente está construindo junto. Então, muitas vezes, o CRI está lá acompanhando, está munindo o MP de relatórios, mas, ao mesmo tempo, o MP tem um papel de responsabilização da família, né? Não é o CRI que vai fazer isso. Sim. O CRI, quando ele vê que ele não consegue ali, naquela atuação, cessar a situação que incorre violação de direitos, ele vai acionar, compartilhar com outros órgãos. Ou seja, existe no sistema, o sistema já está preparado para isso, para que A você rede possa acionar e saber o histórico Outros dela. órgãos. Ou seja, não vai começar toda a história outra vez. Não, ele já tem, o histórico dele está ali. A assistência social no município de Sorocaba, Ângela, tem um sistema integrado da política da assistência. Sim. Então, eu sei aonde aquela família passou e se passou Exatamente. em qualquer equipamento da política da assistência. Quando a gente envolve outros órgãos, né, e a gente vai compartilhando essas informações, é exatamente na perspectiva dessa rede de proteção trabalhar em conjunto e sempre trocando, Porque né? fica muito complicado. Se você chega num órgão, não é aquele, você vai para o outro e começa tudo outra vez. Não, sim. É difícil. Sim, e moroso. E né? moroso. Então tá ótimo. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Mário. Obrigada, Tassiana. Foi assim muito bom estar junto com vocês neste episódio. Obrigada a você também, que está sempre nos acompanhando. Cada semana um episódio diferente do Mamores em Preto e Branco. Um beijo, um abraço. Até a próxima semana.